Olá, meus caros e minhas caras. Está aqui novamente o professor Fábio Brasilino na árdua missão de contemplá-los com alguns conhecimentos do ramo do direito empresarial, que é o melhor ramo de todos dentro do direito privado. Pois bem, vamos lá. A missão de hoje nós temos que definir o conceito de empresário. Pois bem, se nós estamos falando do direito empresarial, que é aquele ramo especial do direito privado que visa regular as relações entre empresários, nós precisamos saber o que é empresário. Bom, discussões que são feitas com o advento, que foram feitas com o advento do Código Civil de 2002, seria que se com a positivação no ordenamento jurídico brasileiro da teoria da empresa e essa tentativa de unificação do direito privado, se de certa forma o direito empresarial não perderia sua autonomia. Então, quando vocês pegarem lá livros, os cursos de direito empresarial ou os manuais, uma das primeiras discussões que são feitas é quanto à autonomia do direito empresarial. Pois bem, há uma corrente minoritária que vai dizer que na realidade não existe mais o direito empresarial como um ramo autônomo, mas ele estaria dentro aí do direito civil. A título de exemplo, se vocês pegarem a coleção do professor Silvio Salvo Venosa, ele trata o direito empresarial como se fosse o direito civil. Então tá lá direito civil, a parte empresarial, assim como ele faz com todos os outros sub-ramos do direito civil, direito de família, direito das coisas, das obrigações e assim por diante. Mas o que nós temos que entender de tudo que se pode ter estudado sob o ponto de vista histórico, de como que surgiu o direito empresarial, como que ele veio, como que veio o seu desenvolvimento, quais são as suas características, vamos assim dizer, que nós estamos diante de um ramo autônomo do direito civil. Por quê? Quando eu penso em autonomia didático-científica, não necessariamente para existir um ramo autônomo eu tenho que ter um código específico. Então, o fato do direito da empresa ou as regras gerais do direito empresarial estarem dentro do Código Civil não vai tirar a sua autonomia. Até mesmo porque nós temos que pensar a autonomia mais sob o ponto de vista de institutos jurídicos e princípios informadores que são próprios. Portanto, é importante destacarmos que nós estamos diante de dois ramos do direito que não se confundem e que possuem autonomia. Portanto, quando eu penso em direito empresarial, nós temos algumas características que o diferencia, desculpem, do direito civil. Por exemplo, ele ser mais dinâmico, ele ser menos informal e assim por diante. Portanto, a que pese as regras gerais do direito de empresa estarem dentro do Código Civil, como nós vamos começar a estudar agora, o primeiro artigo e o mais importante para o direito empresarial, no Código Civil, nós estamos diante de um ramo autônomo. Portanto, o Código Civil formalmente ele contempla algumas regras, pelo menos por enquanto, do direito da empresa. Pois bem, se o direito empresarial é esse ramo do direito que ele visa efetivamente regular as relações entre os empresários, eu preciso saber, eu preciso perguntar, o que é empresário? É aquela pessoa que é o dono da empresa? Não sei. Para responder essa pergunta, eu tenho que olhar a própria legislação. Portanto, a nossa legislação ela traz um conceito do que vem a ser um empresário. Pois bem, o artigo 966 ele diz o seguinte: considera-se empresário aquela pessoa física ou jurídica que exerce atividade econômica de forma organizada, visando circular bens ou serviços. Portanto, ele coloca o conceito de empresário. Desse conceito, da leitura desse dispositivo, nós podemos tirar 4 elementos indispensáveis. O primeiro elemento indispensável que nós podemos tirar é aquela pessoa física ou jurídica que exerce profissionalmente. Aí surge a seguinte pergunta: o que é exercer profissionalmente? Quando nós falamos, nossa, fulano de tal é um profissional, nós estamos querendo dar um sentido de que aquela pessoa é exemplar ou ela é muito boa na sua área de atuação, não é verdade? Entretanto, quando nós pensamos em profissionalmente, na realidade não é isso. O profissionalmente para o direito empresarial, então a palavra profissionalmente, ela vem mais no sentido de ser habitual, ou seja, aquela pessoa física ou pessoa jurídica, ela tem que exercer aquilo de forma
habitual. O que me importa é dizer que não pode ser esporádico, não é aquela coisa que faz de vez em quando, é um bico. Não, tem que ser algo habitual e tem que ser de forma profissional. Aliada a essa pessoa que exerce de forma profissional, o exercício dela tem que ser de uma atividade econômica. Quando eu penso em atividade econômica, não podemos deixar de lado a ideia e o intuito lucrativo dessa atividade. O que me importa dizer que quando você começa uma empresa, o seu objetivo é de que no final do exercício ocorra a distribuição de lucros. Estão vendo? Essa é a minha ideia. E não necessariamente eu pegar e reinvestir aqueles lucros, porque eu, na condição de titular daquele empresário ou daquela empresa, eu vou fazer o que melhor convier, de acordo com o meu investimento, de acordo com a minha proposta. Estão vendo? Claro que nós temos que lembrar, se o meu intuito é lucrativo, todas as empresas vão dar lucro? Óbvio que não. Nós estamos diante de um sistema capitalista de produção. E o sistema capitalista de produção, ele pressupõe que as pessoas busquem o lucro. Entretanto, elas vão assumir os riscos. Assumir os riscos significa assumir os riscos técnicos e também os riscos econômicos. Portanto, meus queridos, quando nós vemos tudo isso que nós estamos passando por causa desse vírus, desse Covid-19, do coronavírus, nós temos que entender que, por mais que é duro, mas quando eu montei uma atividade econômica, e se eu tenho que fechar a minha loja, por mais que isso é muito triste, e se vocês analisarem entrevistas de vários presidentes de associações, tiveram presidentes que chegaram a chorar ao vivo dando entrevista aí nos nossos veículos de comunicação, mas infelizmente faz parte. Eu estou assumindo os riscos, tanto técnicos quanto os riscos econômicos. Portanto, não deu certo, infelizmente, isso faz parte do jogo. Portanto, os dois primeiros elementos indispensáveis é que aquela pessoa física ou jurídica exerça de forma profissional, e o que ela vai exercer vai ser essa atividade econômica, ou seja, com intuito lucrativo e, consequentemente, assumindo os riscos dessa atividade, obviamente. Por que isso é importante? Isso é importante porque existem algumas atividades que também são atividades econômicas, entretanto, elas não têm esse intuito lucrativo. Então, pensem, por exemplo, aquelas atividades de organizações sociais, que elas visam buscar fundos para, enfim, para alguma obra. Pensa numa igreja que busca fundos para a construção de alguma coisa. Muitas vezes exercendo ali uma atividade econômica, mas não necessariamente ela vai ter o conceito de empresário. Pensa numa associação. Uma associação ela pode auferir renda, entretanto, ela não distribui lucros. Essa é a diferença, por exemplo, de uma associação, uma figura associativa para uma figura de sociedade. Então, quando eu tenho uma pessoa jurídica associação, ela não vai distribuir lucros para os seus associados. Quando eu estou diante de uma pessoa jurídica sociedade, ela pode distribuir lucros, de acordo com aquilo que foi pactuado entre elas. Pois bem, costumo sempre brincar com os alunos, para a gente entender essa questão, basta a gente lembra daquele filme Riquinho? Um filme que passou bastante vezes na sessão da tarde da Globo, lá, aquele filme da década de 90, em que tinha o Ricardo Rico, que ele fazia diversos inventos. Aqueles inventos que ele fazia era mais para um hobby pessoal dele e não estava relacionado aí com o que ele praticava no seu dia a dia. Portanto, aquela atividade econômica ela não tinha intuito de lucro, mas era algo que era mais sob um ponto de vista de um hobby dele. Pois bem, além dessa pessoa física ou jurídica exercer de forma profissional essa atividade econômica, necessário que ela tenha um outro elemento, que é organizado. Professor, agora ferrou de vez. Por quê? Para ser um empresário precisa ser organizado? Nossa, professor, a empresa que eu trabalho, os caras são totalmente desorganizados, eles não sabem o que eles pagaram, eles não sabem o custo de produção de determinado produto, enfim. É uma anarquia total. É uma coisa naquela empresa. Bom, organizado aqui, dentro dessa perspectiva, eu não preciso trazer muito
para a sua característica semântica do que é organizado. Organizado aqui, quando nós plasmamos para o direito, quando a gente traz aí para o direito, significa que aquela pessoa vai articular os fatores de produção. E aqui é a importância das aulas de economia. O que é articular fatores de produção? Nada mais é do que pegar capital, mão de obra, insumo e tecnologia, e eu vou articular para aquela atividade econômica. Lembrando, mão de obra, eu preciso ter funcionário? Não. Tomem cuidado. O professor Fábio Leão Coelho, em algum dos seus livros, ele vai colocar que o requisito mão de obra pressupõe-se empregados, entretanto, isso não é uma verdade. Inclusive, faço essa crítica com base no André Santa Cruz Ramos, porque se fosse indispensável ter funcionários, o empresário individual que exerce aquela atividade sozinho, ou o MEI, que é o microempreendedor individual, que é uma espécie de empresário individual, ele não poderia ser considerado empresário. Por quê? Não pressupõe, muitas vezes essas atividades não pressupõem ter um funcionário. Portanto, a mão de obra aí pode ser da própria pessoa, ok? E tecnologia aqui, não pensem que o legislador ele se preocupou apenas com questões que tivessem um grande desenvolvimento tecnológico. Tecnologia pode ser qualquer coisa, qualquer alteração do mundo. Então, um giz pode ser uma tecnologia para um professor, beleza? E essa pessoa física ou jurídica que exerce profissionalmente essa atividade econômica organizada, ela tem que visar o quê? Produzir e circular bens ou serviços. Então, essa produção e circulação de bens ou de serviços. O que importa dizer que o Código Civil de 2002, quando adota a teoria da empresa, ele visa ampliar as atividades econômicas em que ele vai ter a sua abrangência e que ele vai ter a sua atuação. Ou seja, são todas as atividades. Questão importante aqui é que nós temos que entender, quando eu falo empresário, sob o ponto de vista do artigo 966, ok? Então, empresário lá, que é empresa no sentido objetivo. Empresário como um sujeito, o titular ali do direito. Esse empresário é um gênero do qual eu poderia dividi-lo em empresário pessoa física, que seria o empresário individual. Então, o que é o empresário individual? É aquela pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Em termos práticos, o empresário individual é aquela pessoa física que tem um CPF e um CNPJ. Então, vendo que eu não crio um outro ser, ele é o mesmo ser. Então, sou eu, Fábio Brasilino, empresário individual, ou eu, Fábio Brasilino, que monto um microempreendedor individual, que é uma espécie de empresário individual, só com alguns benefícios tributários, que daí interessa mais para o direito tributário do que para nós. Eu tenho um CPF e um CNPJ. O CPF, em tese, para as minhas relações civis, e o CNPJ para as minhas relações empresariais. Portanto, ele é uma criação, mas o CNPJ do empresário individual, por mais que ele chame Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, quando a própria legislação tributária ela equipara o empresário individual a uma pessoa jurídica para fins tributários. Isso tem muitas vantagens, vamos assim dizer. Por exemplo, quando eu penso numa tributação do empresário individual, a depender do que ele está enquadrado, quando eu tenho o CNPJ, eu pago um 4,5%, 5,5%, dependendo da condição que eu entrar tributária. E se eu pensasse que eu fosse exercer aquela atividade econômica em nome próprio, no CPF, eu poderia pagar até 27,5%. Isso eu estou falando apenas do imposto de renda, ok? Então, nós temos essas vantagens. E a segunda espécie aí, que vai se subdividir em duas, que é a pessoa jurídica, que pode ser ou sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica constituída sob forma de sociedade, só que o seu objeto social tem que ser a exploração de uma atividade econômica organizada, ok? Quando nós falamos sociedade empresária, é importante lembrar que a lei da liberdade econômica ela possibilitou uma sociedade limitada de apenas um titular, ok? Então é sociedade que não necessariamente terá duas pessoas. Estranho. Pode parecer, mas resolveu um problema prático. Lembra quando nós pensamos lá em fontes materiais? Então era muito comum que tivessem diversas discussões, porque as pessoas criavam sociedades limitadas, porque ela queria limitar o seu risco, mas acabava colocando um laranja ali. Esse laranja que nem participava efetivamente da sociedade, só para ele poder montar uma pessoa jurídica. Tudo bem que nós temos aí a terceira hipótese que eu coloquei, que é a EIRELI ou a EIRELI, como queiram chamar,
que é também uma pessoa jurídica de apenas um titular. Então, a legislação já tinha resolvido esse problema, mas a lei da liberdade econômica ela vem aí e resolve outros problemas que a Eireli haviam causado, que em momento oportuno nós podemos conversar. E o que é importante a gente destacar aqui nesse ponto? É importante a gente destacar nesse ponto que quando eu estou diante de um empresário, pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade empresária ou um Eireli, esse ser que nasce, ele não se confunde com a figura do seu sócio titular. Então, pessoa jurídica, sócio é o sócio, ok? É importante que isso fique bem claro, porque quando nós formos estudar, por exemplo, o Instituto da Desconsideração da Personalidade, se não houver essa separação do que é pessoa jurídica e do que é pessoa física, pode ocorrer, inclusive, a desconsideração da personalidade. Ou seja, pode ser que o sócio acaba respondendo por uma obrigação que não era a priori sua, mas sim da pessoa jurídica. Então, quando eu crio uma pessoa jurídica, eu estou diante de um ser inanimado em que a legislação institui personalidade jurídica, e instituir personalidade jurídica significa que surge para o mundo do direito um novo sujeito de direitos e deveres. Estão vendo? Então é uma pessoa diversa. Quando eu tenho a pessoa jurídica, quando eu sou sócio de uma empresa, de uma pessoa jurídica, eu não sou um empresário. Aí, meninas, uma boa tirada para aquele cara que quer chegar na balada se achando o gatão, pegador, e fala: e aí, gata, tudo bem? E na primeira palavra dele fala: ah, então eu sou empresário. Fala até com a boca cheia de que ele é empresário. Aí você fala: ah, legal, você tem um empresário individual, né? Já dá uma olhada para ele e fala: não, na realidade eu sou sócio do meu pai. Aí você fala assim: nossa, meu filho, além de feio, você é burro, hein? Você não é empresário, você é apenas o sócio da empresa. O empresário é a pessoa jurídica. E se eu tivesse aqui na balada conversando com uma pessoa jurídica, é porque eu não estou normal, que no mínimo eu tomei um pouco, uns goles a mais. Então digam isso para eles, beleza? Bom, qual que seria a diferença aí entre o empresário individual ou se eu montar uma pessoa jurídica? Aqui eu coloquei uma figurinha para os senhores e para as senhoritas que representa um número maior de pessoas, né? Porque quando a gente pensa em sociedade, nós pensamos em mais de pelo menos dois, né? Mais de um. Entretanto, é importante lembrar que nós temos a possibilidade jurídica tanto pela Eireli como pela sociedade limitada de apenas uma pessoa, de ter uma pessoa jurídica, um exército de um homem só, vamos assim dizer. Pois bem, qual seria então essa diferença do empresário individual ou sociedade empresária? Quando falar sociedade empresária aqui, nós estamos falando também dentro da perspectiva da Eireli, ok? Primeira questão, personalidade. O que é personalidade? Ela nada mais é do que a aptidão que a pessoa tem para exercer direitos e deveres, vamos assim dizer. Então, quando eu penso em personalidade do empresário individual, se confunde com a pessoa física. Por que se confunde? Porque eu tenho apenas uma pessoa com dois documentos. Então, em termos práticos, por exemplo, se você tem um cheque ou se você tem que demandar no Poder Judiciário contra um empresário individual, pensa agora para os alunos do direito. Lá no sistema ProJudice, você já pode cadastrar tanto o CNPJ como o CPF. Sugiro que façam isso, inclusive em termos práticos, ok? Por quê? Eu não tenho personalidades jurídicas distintas, então eu posso achar bens tanto no CNPJ como no CPF. Se eu penso aqui em sociedade empresária ou na Eireli, já não. Nós estamos diante de uma pessoa jurídica e ela é autônoma. O que isso significa é que essa pessoa jurídica que foi criada, ela é um novo ser sujeito de direitos e deveres. Professor Brasilino, mas por que tanta ênfase o professor dá nessa questão? Meus caros, é muito comum, principalmente lá na especializada, na Justiça do Trabalho, que eles não sabem isso. O TST tem diversas decisões que ele não sabe que o empresário individual é uma pessoa física e não uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, no TST ou no próprio Tribunal Regional do Trabalho aqui na região nona, que é o nosso, tem decisões que eles indeferem a assistência judiciária como se pessoa jurídica fosse, enquanto na realidade não, é uma pessoa física. Então, estou falando de decisões de tribunais superiores. Estão vendo, meus caros? Portanto, é importante nós frisarmos essa questão. Ou, por exemplo, em algumas, já vi situações em que pareceres do Ministério Público
seriam no sentido de fazer penhora sobre o faturamento de uma pessoa jurídica, sendo que a execução é do sócio. Estão vendo? Então, eles, assim, eu tenho que entender que pessoa jurídica é pessoa jurídica e sócio é sócio. A lei da liberdade econômica, ela deixa isso muito bem claro, ao colocar no Código Civil esse tratamento aí de que são seres totalmente distintos. Questão relacionada ao patrimônio. Se não tem personalidade jurídica, o patrimônio confunde-se. Ok? O patrimônio confunde-se. O que importa dizer é que tanto o patrimônio do CPF como do CNPJ vão responder pelas obrigações de ambos, CPF ou CNPJ. Então imagina, se eu tenho uma dívida no meu CPF, pode ser executado o CNPJ. Se eu tenho uma dívida no meu CNPJ, pode ser executado o meu CPF. Por quê? Se confunde. Quando eu penso em pessoa jurídica, já não. Ela tem um patrimônio próprio. O que importa dizer é que a pessoa jurídica lá no seu imposto de renda, ele vai ter os seus bens e aqueles bens não estará no meu imposto de renda, porque ele tem um patrimônio próprio, ok? A responsabilidade do empresário é direta, porque não tem personalidade jurídica, e da pessoa jurídica, aí, que é a sociedade empresária ou ERELI, é subsidiária. O que significa? Primeiro, eu busco o bem da pessoa jurídica e, eventualmente, a depender da situação, eu posso buscar os bens do sócio. E limite de responsabilidade, no empresário individual não há. Ou seja, se o CNPJ tem uma dívida, vai buscar bens do CNPJ, vai buscar do CPF e não acaba. E no caso da pessoa jurídica, pode existir. Dois exemplos clássicos, a ERELI e a sociedade limitada. São tipos societários que as dívidas comuns, as dívidas entre os empresários, por exemplo, dificilmente vão atingir o sócio. Por quê? A responsabilidade é limitada. Então, se limita aí ao capital social ou, eventualmente, aquilo que eu me propus a constituir a ERELI. Beleza? Qual seria a forma mais vantajosa? Claro que muito depende do que nós vamos fazer, mas o mais comum é que eu busque criar uma pessoa jurídica, justamente para eu não confundir o que é meu patrimônio pessoa física, das minhas atividades civis comum, com o que é meu patrimônio afetado à pessoa jurídica. Ou seja, aquilo que efetivamente está para o exercício daquela atividade econômica na qual eu me propus. Ok? Pois bem, aí vem um pequeno probleminha. O próprio Código Civil pega e coloca algumas exceções. Então ele diz o seguinte, o 966 pega e diz lá que considera-se empresário toda aquela pessoa física ou jurídica que exerce atividade econômica de forma organizada visando circular bens ou serviços. Só que vem o parágrafo único que fala o seguinte, que não vai ser empresário quem exerce a profissão intelectual, a de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Pois bem, a priori, não seriam considerados empresários, primeiro, o profissional intelectual. Exemplo de profissional intelectual, o profissional liberal. Um dentista. Eu, dentista, muitas vezes eu tenho uma secretária, eu tenho uma auxiliar dos meus procedimentos. Ou imagina um médico cirurgião plástico, que ele vai ter uma enfermeira, enfim. Ele não vai ser considerado empresário, por força do inciso primeiro, por força do parágrafo único do artigo 966. E se o profissional intelectual, então, é aquele que exerce em conta própria, ok? Se ele não é considerado empresário, as sociedades uniprofissionais também não são. Beleza? Bom, então o que nós temos que entender quando eu estou falando aí do profissional intelectual? Reparem que o parágrafo único disse que ele não será considerado salvo se não estiver o elemento de empresa. Quando nós temos a palavra elemento de empresa, nós estamos diante de as palavras elemento de empresa, nós estamos diante de um conceito jurídico indeterminado. O que importa é dizer, se estiver presente o elemento de empresa, o que é elemento de empresa? A priori nós não sabemos. Estão vendo? Quem vai examinar isso vai ser na questão, no plano fático, na pragmática. Mas é o seu resultado.
se estiver presente o elemento de empresa, vai ser considerado empresário. E aí eu coloquei aos senhores e às senhoritas alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal, da terceira jornada de direito civil, que vai aí tratar que para esse profissional liberal não ser considerado empresário, a sua atividade ela tem que ter natureza exclusivamente intelectual. Ou seja, eu não posso desviar disso. Por quê? Se eu desviar dessa natureza exclusiva do intelectual, que nem está no enunciado 193, pode chegar aí no enunciado 194, que diz que se eu começar a organizar esses fatores de produção, se essa organização for mais importante do que a atividade intelectual em si, logo eu vou deixar de ser não empresário e vou ser empresário. Por quê? Vai ter elemento de empresa. E esse conceito de elemento de empresa, nos termos aí do enunciado 195, não tem nada a ver com uma questão econômica. Pode ter um grande cirurgião que ele ganha muito dinheiro e ele não vai ser considerado empresário. Estão vendo? Tem uma mega de uma estrutura, mas ele não vai ser empresário. Em contrapartida, eu posso ter lá um médico que, enfim, não tem uma estrutura tão grande, mas ele pode ser considerado empresário. Beleza? Bom, mas então, pensando sobre um ponto de vista objetivo, porque já que elemento de empresa é um conceito jurídico indeterminado, nós temos que ter a doutrina tem que fazer aí, pelo menos, ou trazer alguns subsídios para que o operador de direito pode saber o que é elemento de empresa ou não. Bom, a doutrina costuma colocar 2 critérios objetivos para eu saber quando está presente ou não o elemento de empresa. Beleza? Primeiro critério. Há mais de um ramo de atividade sendo exercido? Se sim, está presente o elemento de empresa, portanto, nós estamos diante de um empresário. Querem ver um exemplo? Imagine os senhores e as senhoritas que um engenheiro ele começa a exercer a sua atividade, ou seja, ele faz engenharia. Só que essa sua atividade ele começa, além de fazer a engenharia, também ele constrói as casas e ele vende essas casas. Então ele começa a fazer essa compra e venda de casas também. Eu não posso entender que aquela atividade econômica dele tenha apenas natureza intelectual. Por quê? Ele também está agregando uma outra atividade econômica, estão vendo? Então é o dentista que começa a vender produtos. É o arquiteto que, além de fazer os projetos, ele também começa a pensar em prestar serviço de construção. Portanto, a partir do momento que eu começo a fazer isso, está presente o elemento de empresa. E um segundo critério objetivo que nós poderíamos ter quando há contratação de terceiros para o desenvolvimento da atividade fim. Então, imagine as senhoras e os senhores e as senhoritas que eu, Fábio Brasilino, resolvo montar um cursinho preparatório para a OAB. A priori, eu não vou ser empresário, porque eu exerço uma atividade intelectual. Entretanto, eu começo a contratar professores para também ministrar outras disciplinas, lá, direito civil, direito penal, direito tributário, enfim. Nesse caso aqui, eu vou ser ainda um profissional intelectual? Não. Por quê? A organização dos fatores de produção começou a se tornar mais importante que até minha própria atividade. Então, se nós pensarmos aqui, o direito empresarial, muitas vezes, ele não é tão escolhido pelos alunos. E pode ser que um direito de trabalho, um professor de direito de trabalho, um direito penal, tenha bem mais alunos que o direito empresarial. Então, o que é mais importante para a atividade? A organização que eu fiz ou eu trabalhando na condição de professor? Estão vendo? Diante dessas situações, nós estamos diante do elemento de empresa. O que é o elemento de empresa? É aquele elemento que, uma vez estado presente no exercício da atividade econômica, vai transformar quem não era empresário em empresário. E importante ressaltar aí que não é a dimensão da atividade que a atividade vai adquirir que importa aqui, mas sim a verdadeira criação do estabelecimento empresarial. Pense, por exemplo, aquelas clínicas de dentista, ou doutor Sam, enfim, ou doutor não sei o que lá. Quando você vai nessa clínica, muitas vezes não interessa quem que é o dentista. Interessa muito mais a propaganda, o marketing que faz aí nos órgãos de imprensa local, vamos assim dizer. Estão vendo? Pois bem, todas essas regras que eu comentei aqui, referente a um empresário individual, nós também aplicamos àquela sociedade
uniprofissional, ou seja, aquela sociedade simples. Então pense o seguinte, 2 ou mais engenheiros que pretendem eventualmente montar uma sociedade para explorar os seus serviços de engenharia, a princípio eles não são considerados empresários. Por quê? Eles são exercentes de atividade intelectual. Entretanto, se a atividade deles começa, além de prestar o serviço de engenharia, eles começam a fazer construções, começam a vender, enfim, contrata novos engenheiros, aí descaracteriza a sociedade uniprofissional, por mais que ela esteja inscrita no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Por quê? Se estiver presente o requisito 966 e no caso aqui do parágrafo único, se estiver presente aí o elemento de empresa, logo, efetivamente, nós estamos diante de um empresário. Pois bem, a própria legislação traz no caput do 966 os critérios e os elementos para que seja considerado empresário, e no seu parágrafo único ela coloca uma exceção aí, que são os profissionais intelectuais, ok? E aqueles profissionais intelectuais, enfim, tudo aquilo lá que está no parágrafo único do Código Civil, se tiver presente o elemento de empresa, ele vai ser considerado empresário. Pois bem, nós temos que tomar um pouco de cuidado a essa regra, ok? Regra geral. Se você é exercente de atividade intelectual, enfim, se você é um profissional liberal, você não vai ser empresário, salvo se tiver o elemento de empresa. Então, muitas vezes o que vai importar vai ser o objeto da sua atividade, neste caso especificamente. Só que toma muito cuidado. Por quê? A sociedade por ações, independente do objeto, sempre será uma sociedade empresária. SA, empresarial. E cooperativa, independente do seu objeto, sempre será uma sociedade simples, sempre aplica as normas do direito civil, nunca vou aplicar as normas do direito empresarial. Por que isso é importante? É importante porque a cooperativa ela procede o registro na junta comercial, mas ela é uma sociedade simples, estão vendo? Porque a própria lei traz essas disposições. Nós, advogados, também nós nunca podemos considerar aí a nossa atividade como empresarial, porque nós temos um estatuto próprio, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906/94. Okay. Pois bem, nós temos também uma outra exceção, que seria o exercício da atividade econômica rural. Pois bem, o artigo 971 achou por bem de colocar que aquele empresário cuja atividade rural constitua como a sua principal como sua principal profissão, que ele não vai ser considerado a princípio como empresário. Quais consequências práticas tem disso? Muitas vezes aquela empresa do agronegócio, ela não vai ser considerada empresário e ela consequentemente não pode pedir falência. Algumas discussões práticas surgem porque o 971 ele vai permitir que ele se torne empresário, entendeu? Então o registro aqui tem natureza constitutiva e não declaratória, que nem dos outros casos. Então, dos outros casos, eu já sou empresário. Para que eu faço registro na junta comercial, no termos do 967? Para eu ser declarado pelo Estado que eu sou um empresário formal. Estão vendo? Mas quando eu penso no exercício de atividade econômica rural, tem natureza constitutiva, ou seja, eu não era empresário, a partir do momento que eu quiser ser empresário, eu tenho que requerer a minha inscrição na junta comercial. Aí eu vou ser considerado empresário. Só que o que acontece em termos práticos? Para você pedir recuperação, isso vocês vão estudar lá para frente, você precisa de alguns requisitos, e um desses requisitos é o requisito temporal. Ou seja, não é o empresário que começou ontem que pode pedir recuperação. Então, eu preciso cumprir esses requisitos. A discussão que se dá é se aquele exercente de atividade econômica rural, vamos supor, faz 20 anos que ele atua na atividade econômica rural, só que ele não era empresário. Aí, hoje, ele vai lá na junta comercial e requer para ser empresário. Amanhã ele já poderia pedir recuperação judicial. Ou seja, eu uso tudo aquilo que ele não era empresário como pensando no requisito temporal da Lei 11.101. O problema é que o STJ ele vem entendendo que isso pode ser utilizado. Estão vendo? Mas a priori nós temos que entender que, então, que importa dizer, por mais que ele não era empresário, mas eu utilizo aquele tempo de atividade econômica. Ou seja, tudo aquilo lá vai entrar na recuperação judicial.
Mas o que importa dizer é que, a princípio, então, em termos de lei, em termos de legislação seca, o exercente de atividade econômica rural não vai ser considerado empresário. E o registro a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis tem natureza constitutiva, ou seja, eu não era, agora eu passo a ser, ok? Bom, aqui nós temos um enunciado do Conselho da Justiça Federal aí, que vai dizer aí, sob o ponto de vista da natureza constitutiva, e o artigo 984 ele vai trazer aí também essas questões de que essa sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural, ele precisa ser transformado em sociedade empresária mediante a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. E o quarto, eu já até havia antecipado, quando eu penso em sociedades cooperativas, eu nunca estarei diante de um empresário, porque cooperativa é o quê? Sociedade simples, não se aplica às regras do direito empresarial, por mais que o seu registro é na junta comercial. Meu Deus, que difícil. Não, na realidade não é difícil, é bem tranquilo, por sinal. Pois bem, quando nós pensamos aí na teoria da empresa, tem aí um gráfico que nós temos que pensar a regra. Adoção do critério material para enquadramento dos agentes econômicos. Ou seja, artigo 966. Aquela pessoa física ou jurídica que exerce profissionalmente atividade econômica de forma organizada, visando produzir ou circular bens ou serviços. Se eu estou diante dessas pessoas, eu estou diante de alguém que está na sujeição do regime jurídico e empresarial. Exceção, ou seja, a adoção de outros critérios para determinados agentes econômicos específicos. Profissionais intelectuais, regra, não sujeição ao regime jurídico e empresarial. Por exemplo, ele não pode falir, ele não precisa ter livros obrigatórios, enfim, não precisa fazer o registro na junta comercial. Exceção, quando aquele exercício da sua profissão constituir elemento de empresa, que nós trouxemos lá 2 critérios. Se acontecer essa questão, ele vai lá para sujeição ao regime jurídico empresarial. Beleza? Exceção ainda, o exercício de atividade econômica rural. Regra, não sujeição ao regime jurídico empresarial. Exceção, quando ele optar por registrar na junta comercial, de natureza constitutiva, ou seja, a partir do momento do registro, nós estamos diante aí de um exercente de atividade econômica rural que não era empresário e agora passa a ser, e, consequentemente, está sujeito ao regime jurídico empresarial. Cooperativas, sociedade de advogados, nunca estarão sujeitos ao regime jurídico empresarial. Sociedade por ações sempre estará sujeito ao regime jurídico do direito empresarial. Beleza, meus queridos? Até breve, porque aqui, além de brasileiros, sou brasilino, não desisto nunca. Um beijo e um abraço bem distribuídos a todos e a todas.